E aí, tudo beleza? Tá pronto para conhecer novos apps para instalar aí no seu PC e ficar com aquela sensação de por que eu não conheci isso antes? Então bora, mas antes vamos dar as boas-vindas ao nosso novo patrocinador, Arc. Que tal expandir as possibilidades da sua carreira? Se você é desenvolvedor e está procurando por trabalhos remotos, você precisa conhecer a plataforma da Arc. Eles têm um formato de trabalho radicalmente diferente, onde as empresas se candidatam a você. E a função da Arc é justamente colocar você e as empresas que estão contratando em contato. Assim você vai poder ter o seu job dos sonhos em até 14 dias. Qualquer desenvolvedor que more na América do Norte, na América Central, do Sul e na Europa pode se candidatar no momento. A Arc foca especialmente em desenvolvedores mid-level e seniors para as áreas de front-end, back-end, full stack, mobile e DevOps. E um dos diferenciais interessantes da Arc é que eles vão analisar suas habilidades para encontrar bons fits, e então você vai poder falar diretamente com os gerentes de time dessas empresas, sem nenhum recrutador intermediário ali, permitindo que você entenda exatamente como a vaga funciona para saber se você se encaixa com a cultura da empresa e com a descrição do cargo. Eles também têm suporte personalizado para te ajudar a crescer a sua carreira e você pode saber mais no link que eu vou deixar aqui na descrição. Cadastre-se e experimente. O primeiro app da nossa lista de hoje é útil para você que quer testar a estabilidade do seu sistema. O GTK Stress Testing, o GTK Stress Testing, é uma ferramenta que permite que você estresse o seu computador, especialmente o seu CPU, o que pode ser muito útil na hora de validar um overclock, por exemplo, que você esteja aí produzindo, que você esteja testando. Ele tem opções para fazer até testes diferentes, por tempos diferentes, mas mesmo que você não use o GTK Stress Testing para de fato estressar a sua máquina, ele é uma ótima ferramenta de visualização de informações. Olha aí, ele te mostra dados sobre o seu processador, sobre a sua placa-mãe, RAM, temperatura, ficando de fora somente a GPU mesmo. Mas aí você pode usar algum outro software para isso, como o Core Control ou o próprio app da NVIDIA. Core Control é melhor para trabalhar com AMD e Intel, com os drivers open source e tal, ele permite que você faça até overclock, e o NVIDIA Settings permite que você visualize e faça algumas modificações nas placas da NVIDIA. Se você quiser ir para o lado do overclock, então o aplicativo seria o Green with Envy, que nós já mostramos aqui nesse quadro também. O próximo app foi sugestão de um dos membros aqui do canal, então seja membro você também, acesse aí play.diolinux.com.br para saber mais, e essa sugestão foi o Penpot. Para você que trabalha com desenvolvimento, especialmente front-end, mas não somente com isso, é importante fazer protótipos de projetos antes de executá-los. Muitas vezes o seu trabalho é fazer as telas dos aplicativos ou dos sites, e programas como Adobe XD ou Figma são meio que o padrão nesse segmento. Muita gente gosta deles e muita gente utiliza. O Penpot é um software como esses aí. É basicamente um Figma open source, digamos, que você pode usar online, usando os próprios serviços do Penpot, ou, essa é a parte interessante, que você pode hospedar você mesmo e ter todos os seus projetos em servidores controlados por você, o que garante maior privacidade naquele projeto secreto, né? Além de eventualmente reduzir custos, sobretudo se você já tem uma infra. Ótima dica aí do Galho, vale a pena conferir. A próxima dica não é só de um membro do canal, mas também é de um membro da equipe do Diolinux, o nosso redator Lucas, e o app é o Arnote. Essa é uma aplicação para ser usada com telas sensíveis ao toque ou mesas digitalizadoras, duas coisas que eu não tenho no momento, mas que se você tiver, você vai poder tirar proveito. Com o Arnote você pode escrever como se fosse um caderno de verdade, fazer anotações em documentos e muito mais. Ele já usa GTK4, Rust e o novo libwhite, então espere esse visual agradável, especialmente em distros com o GNOME 42. Mas para você que está precisando controlar melhor o seu tempo, o Furtherance pode ser um grande aliado. Olha só como é fácil e simples, você abre ele, digita uma atividade que você precisa fazer, como escrever o roteiro do próximo vídeo do canal, e simplesmente dá play. Assim que você parar essa atividade, você vai ver quanto tempo gastou para realizá-la, permitindo melhorar aí seu planejamento, otimizar o seu tempo. O Furtherance também consegue somar o tempo gasto em cada uma das atividades e te mostrar quanto tempo você ficou trabalhando em alguma coisa. É mais um daqueles apps de produtividade que podem ser úteis e é interessante você ter guardado aí na sua manga digital para utilizar de vez em quando, especialmente quando você estiver com dificuldade para se concentrar ou para ficar em alguma atividade. O aplicativo Firmware permite que você visualize firmwares de vários componentes do seu computador, como discos, SSDs, dongles e muito mais, além de você poder instalar updates para eles quando existirem.
Também é uma forma de saber quais os detalhes dos componentes, o que pode ser útil para o caso de você querer, sei lá, compartilhar alguma informação de hardware no nosso fórum ou fazer alguma pesquisa específica. E para você que gosta de produtos da maçã, que tal um pouco de cidra? O Cider é um app open source cliente para o Apple Music, que francamente tem um design que não deixa a desejar em relação ao próprio app da Apple e ainda se integra com o Discord e com o Last.fm. É uma boa alternativa para você que tem um iPhone, por exemplo, e assina o serviço da Apple e gostaria de usar o serviço no Linux Desktop também com o cliente nativo. Para o próximo app, eu preciso utilizar minha voz de disclaimer. Para você que é proprietário de um Nintendo Switch, mas gostaria de fazer uso de backups dos jogos que você mesmo comprou legalmente no seu computador, uma alternativa é usar o emulador de Nintendo Switch Yuzu. Ele tem uma bela gama de compatibilidade e pode ser rodado na sua distro Linux sem problema para rodar os seus jogos originais que você comprou legalmente, afinal todos amamos a Nintendo. E para finalizar, qual o IP? Não, eu não estou perguntando. Esse é o nome do app mesmo. What IP é uma ferramenta simples e prática de ver informações da sua rede no Linux. Verdade seja dita, existem 1001 formas de ter informações de rede no Linux, seja por interface gráfica, seja usando o terminal. Mas o What IP é um utilitário super prático, olha só. Ele te mostra as suas várias conexões, então ele consegue te mostrar aí o seu IP externo também, seu IP de rede local, assim como as portas que estão sendo usadas no seu computador e também os dados da sua LAN, tudo concentrado aí numa aplicação simples e leve. Se você trabalha muito com rede, com configuração de equipamento, coisas do tipo, pode ser um utilitário legal de você ter aí no seu sistema ou uma forma rápida de você encontrar esses dados caso você precise por qualquer motivo. Aproveita para deixar um like no vídeo e use a seção de comentários para contar pra gente qual foi o app que você mais curtiu no episódio de hoje, além de deixar sugestões aí de aplicativos para os próximos episódios também. Você pode continuar assistindo, na verdade, os outros vídeos dessa série, se você ainda não viu, tem um monte de apps legais para você descobrir. Clica aí e eu te vejo na próxima.